Bom, então, boa noite a todos, irmãos e irmãs. Hoje, dia 6 de março, quarta-feira, nós vamos dar continuidade ao assunto disciplina. Hoje, nós iremos ver algumas facetas, pelo menos duas, sobre a disciplina. Primeiro, nós vamos ver a disciplina na igreja com a marca em extinção. Então, nós vamos ter aqui alguns 4 pequenos tópicos que são destacados nesta parte, nesta pequena sessão, acerca de como que é a disciplina numa igreja presbiteriana, de uma maneira geral, é claro. Logo em seguida nós vamos ver 3 subtópicos aí, como a disciplina cristã se envolve com a adoração cristã, se envolve por ser a marca de uma igreja da sua pureza, e como a disciplina tem a ver com o evangelismo. Por fim, virando a página, nós encontraremos alguns encorajamentos para a disciplina. A disciplina eclesiástica precisa ser encorajada, esta prática? Sim, nós vamos ver por quê. Então, este é o nosso objetivo agora, essa noite, passar por esses pequenos tópicos, à medida que a gente for lendo, né? Lembrando que esse texto não é meu, esse texto é do livro Disciplina na Igreja, de autoria da editora Cultura Cristã. Mas eu aqui selecionei algumas partes, né? Esta primeira parte aqui, ela é da própria organizador do livro, e há também uma contribuição do reverendo Valdeci nesse texto, né? que cuida da parte pastoral, de aconselhamento da nossa igreja presbiteriana do Brasil, do aconselhamento pastoral. Então vamos, sem mais delongas, ver aqui. Disciplina na igreja, uma marca em extinção. Para entender como funciona a disciplina em uma igreja presbiteriana, aqui estão os principais passos envolvidos. Então nós vamos ver 4 passos. Lembre, esse não é um autor brasileiro, este é um autor que está fazendo um plano geral. Então algumas coisas inclusive não são tão específicas conosco. Eu vou apontar qual que é a diferença dele para a nossa praxis. São poucas, mas tem sim. Então, à medida que eu for lendo, eu vou esclarecer. Então, advertência e repreensão privada. Quando o membro é percebido ou conhecido por estar em pecado, o presbítero, ancião ou pastor, em alguns casos, pode abordá-lo pessoalmente de forma privada para confrontar o pecado e exortar ao arrependimento. Então esse é o primeiro ponto aqui, que é uma advertência e repreensão privada. Supomos que alguém está pecando. Então, isso precisa ser, se você sabe que alguém pecou de alguma maneira, em linhas gerais, você precisa comunicar ao pastor ou a um presbítero. Por quê? Porque vocês, como membros, existe uma relação de paridade. O que é relação de paridade? Estão dentro da função da igreja, são de iguais tamanhos. Agora, os oficiais da igreja, eles receberam o mandato da igreja e receberam uma ordenação de Cristo. São 2 coisas diferentes. Então a ordenação é um dom, ou de diácono, ou de pastor, ou de presbítero. Isso é ordenação. A ordenação é uma vocação. É quando a igreja reconhece e fala: bom, fulano pode ser um bom presbítero, um bom diácono, um bom ministro. Então, e aí há passos para que ele seja ordenado. No caso dos oficiais diácono e presbítero, basta a eleição pela igreja, indica-se, é eleito, e a igreja reconhece na eleição uma ordenação que Deus aprovou pela providência. Isso é uma coisa. Segundo, à medida da primeira eleição, isso acontece de uma forma muito sincrética, muito amalgamada, muito ligada, muito misturada, que é a investidura de um mandato. O que é a investidura de um mandato? A igreja dá poderes para que ele possa, o pastor, o diácono, o presbítero, exercer funções na comunidade. Vou dar um exemplo. Eu sou ministro presbiteriano, então só que eu sou ministro da igreja presbiteriana, mas também eu sou investido do mandato da igreja para atuar nessa igreja. Eu não posso chegar lá na igreja de Jardim Medina e ficar dando pitaco lá. Eu não tenho mandato lá, eu tenho mandato aqui, por isso que fui eleito. Então,
são duas coisas que estão acontecendo, que circulam de forma diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o membro, ele precisa entender que existe dons que Cristo concedeu à igreja para atuar no caso do pecado. Então você percebe que eu estou pecando. Então o que você vai fazer? Você vai avisar o presbítero ou o diácono. Eu vou lá falar com fulano. Não faz isso, porque você não tem autoridade para isso. Você precisa dar a informação para quem tem autoridade de resolver, porque ele tem a função de resolver isso. Então eu vou delatar? Você não vai delatar. Essa expressão é muito ruim. Você vai contribuir para a rigidez da igreja. Você viu o pecado, você não pode ser conivente, porque todas as vezes que você presencia um delito, você só vai se transformar em duas coisas: ou testemunha ou cúmplice. Então o próprio delito, o próprio acontecimento convoca você a uma ação. Você é compelido, você não tem opção. Por exemplo, se nós estamos atravessando na rua, aí de repente eu vejo uma pessoa dar uma facada na outra, ou roubo, alguma coisa assim, automaticamente eu sou testemunha, ele nem perguntou. O acontecimento me convoca, e civilmente eu preciso, como cidadão, dar queixa, porque senão outra pessoa pode dar queixa e me implicar. Tem lá o pastor da igreja viu, não falou nada, então talvez até esteja envolvido. Abre até por questões de suspeição. Então, por causa disso, se o membro perceber que um outro membro está em pecado, materialmente o pecado, não que você não gosta do membro, ou que você está fazendo uma leitura subjetiva. O pecado eu vi fulano roubar alguma coisa, isso é um pecado concreto. Eu vi fulana bater na outra vizinha, com agressão mesmo, isso é um pecado e até um crime, agressão física a outra pessoa. Enfim, você vê um pecado, então você tem que informar para o pastor ou para os presbíteros, a fim de que eles, ou para o diácono também no caso, que eles vão fazer esse assunto chegar ao devido tratamento, de uma forma privada, Então, aí de uma forma privada, o pastor, presbítero, ele irá conversar com a pessoa. Então, ninguém tem desejo de sair punindo os outros. Então, primeira coisa é verificar se esse acontecimento se deu mesmo, porque pode ter um tipo de problema. E aí que começa a ter algumas especificações. O nosso Código de Disciplina diz que delito, que a falta, ela é alguma coisa tipificada nas Escrituras, e que toda pessoa que dá uma denúncia, se essa denúncia não se comprovar, ela será imputada também de delito. Então, se eu levar alguma coisa contra qualquer eu preciso provar. Se essas provas não forem convincentes, eu recebo a pecha, o rótulo de maledicente, de caluniador. Então é uma faca de dois gumes. Ou seja, se você for levar, você tem que estar muito certo de que é um delito, que é um pecado, e você tem provas para isso, porque se não tiver, isso pode retornar para você. Então, aqui há uma ampliação, mas o texto aqui está se voltando mais para as tratativas do pastor e do presbítero. Eles vão confrontar, vão ver se de fato aconteceu isso. Se de fato isso ocorreu, aí isso vai ser tratado sempre de maneira suasória, primeiramente. Quais são os caminhos suasórios? Caminhos de não escalar crise. Todas as vezes que acontece uma crise na igreja ou entre pessoas, a primeira coisa é: calma, o que está acontecendo? Não aconteceu, tá? Esfria a cabeça, vamos tentar resolver. O que podemos diminuir? Na igreja não se escala a crise. Aconteceu um problema, qualquer um de nós tem que ser bombeiro e não piromaníaco. Piromaníaco é a pessoa que vai aumentar. Se tem uma fofoca, chegou a você, a pessoa não devia fazer, mas você também não prolongue isso, corte. Então cabe a cada um de nós ser parte da solução, não do problema. Tem que tentar resolver a coisa. Pare em você. Não, eu quero falar aqui, eu estou sabendo de não sei o que. Não, para. Se você fala de fulano, ele não está aqui para se defender. Vou chamar ele para você falar na frente dele. Eu não vou te ouvir. Então essas coisas vão ser tratadas, porque senão isso te implica.
Então, tomemos cuidado com isso, né, meus irmãos? E aqui o texto diz que a advertência e repreensão privada é o primeiro passo. Ninguém escala a crise na igreja. Todas as crises precisam ser tratamento suasório. A ponto que, se um processo se der continuidade e se o membro disser não houve passos suasórios, o processo não anda. Então, até a melhor tratativa, a tratativa que o Código de Disciplina diz, se houver um pecado, houve denúncia, primeira coisa, ações suasórias. Tentar ver o que aconteceu, baixar a temperatura e vão tentar resolver o problema. 2. Repreensão diante da igreja. Se a repreensão privada não produzir arrependimento, o próximo passo pode ser trazer o assunto perante a igreja em uma reunião congregacional, onde o pecado será apresentado e a pessoa será convidada novamente ao arrependimento. Esse procedimento pode incluir a exposição das escrituras relevantes que abordam o pecado em questão. Bom, esse item não se aplica à nossa igreja, porque a nossa igreja, ela elege um colégio de pessoas a fim de tratar do pecado. Então, veja a situação, eu não posso convocar a igreja toda em uma assembleia ordinária, que nós vamos ter isso, nós temos extraordinária, para repreender o irmão. Não, se for convocar uma assembleia, é para efetuar certas ações que estão tipificadas na nossa Constituição. Nós temos alguns itens, por exemplo, compra imóvel de terreno, eleição de pastor, ou presbíteros, diáconos, opinar em assuntos administrativos. Não tem lá repreensão de pecados. Então esse item não se aplica. Quem tem os poderes na nossa igreja presbiteriana do Brasil para lidar com o pecado, caso ele venha, é o colégio que recebe o mandato da igreja. Perceba, o exercício do mandato. Então nós temos diáconos, presbíteros em nossa igreja, mas só tem poderes para atuar na situação aqueles que estão no exercício e no gozo dos seus poderes, do mandato. Nós chamamos de uma maneira muito de honra, né? Eu esqueci, né? Onífera, não é onífera, eu esqueci o termo de honra, né? De polidez, vamos usar assim, que o ofício você não perde, você vai continuar sendo diácono, pastor ou presbítero, mesmo se não for eleito, o ofício continua. Entretanto, não tem poderes de ação na comunidade em questão. Então, você não pode levar o pecado para um presbítero que não esteja no exercício do seu mandato. Senão você está criando uma maledicência. Você tem que mandar para quem tem poderes reconhecidos pela Assembleia, para que legitimamente possa convocar o cidadão ou a cidadã para algum tipo de confrontação. Então não pode convocar alguém. Imagine a seguinte situação: eu estou aqui e aí um membro da Igreja Unida de Suzano vem a mim e me traz uma situação. Eu não tenho poderes, eu sou ministro da IPB, mas não ministro da IPB da Unida. Lá tem pastores que podem dar conta da situação. Então, cuidado com isso, né? Às vezes as pessoas, por um tipo de intenção até de tentar lidar com a coisa, pode acabar se complicando, né? Então, por uma questão de ética, quando envolve igrejas diferentes, não podemos ficar opinando. 3. Suspensão. Se um membro persistir no pecado sem demonstrar arrependimento, a igreja pode decidir pela suspensão do indivíduo. Isso implica em retirar temporariamente a comunhão plena com a igreja e a participação dos sacramentos, como a ceia do Senhor, até que haja evidência de arrependimento, de mudança de conduta. Ou seja, se a pessoa cometeu um delito, ela pode ser suspensa da comunhão por tempo indeterminado, a juízo do conselho, ou por tempo determinado. E aí, se for tempo determinado, convoca-se a pessoa no final desse tempo, a fim de que ela possa dar testemunho de atos de arrependimento. Esse é o termo técnico que o Código de Disciplina utiliza. A pessoa tem que ter provas de arrependimento, o termo é melhor, provas de arrependimento. Então, se a pessoa tiver, ela precisa ter, na verdade, para poder ter uma restauração. O Código de Disciplina também avisa que um membro disciplinado, não é nem disciplinado, um membro que foi
imputado esse delito, ele pode ser restaurado, né, ou um tempo determinado ou tempo determinado. Sempre, geralmente, os tribunais do conselho é preferível que seja indeterminado, até para que você não crie uma camisa de força, porque se a pessoa não der provas de arrependimento em 1 ano ou 6 meses, aí você vai, em vez de abrandar a ferida, vai aumentá-la, né? Vai trazer todo esse retorno e reviver novamente o pecado e suas punições. Então a ideia é que for um tempo indeterminado, fica sob a supervisão do pastor dos presbíteros, que vão ficar atento com a frequência de culto, com a participação nas atividades, né? E a fim de que possa cooperar para que possam esses membros serem restaurados. E o quarto, excomunhão. Em casos extremos, se o membro continuar a se recusar a se arrepender e mudar de comportamento, a igreja pode proceder à excomunhão. Excomunhão é o ato último, né? O ato último de sentença, né? A sentença última. É uma sentença dura, quase uma sentença, biblicamente, uma sentença bem difícil mesmo, bem severa, porque você tira a pessoa da comunhão da igreja. Então é uma situação difícil. É que às vezes a igreja precisa ter essa percepção de que a pessoa excomungada, ela está sendo anunciada que ela perdeu comunhão com o corpo de Cristo. Isso é muito grave. A igreja, ela é o repertório, é a coluna e baluarte da verdade, aquela que é responsável pela saúde dos membros. É o único lugar que a pessoa pode receber a palavra pregada, pode receber os sacramentos, pode trazer o seu culto, né, cultuar conosco, e tirar essa pessoa da igreja. Então é uma coisa muito difícil. Nós vamos ver algumas consequências disso, mas é muito grave. E eu acho que eu disse isso na última quarta-feira: aquela pessoa que foi excomungada na igreja tem que voltar para ser restaurada na própria igreja que ela foi excomungada. Então, ainda pode haver restauração, mas precisa ter esses passos. Nós vamos voltar a isso mais adiante. Agora, vamos ver 3 pequenos tópicos: como a disciplina ela se envolve, ou ela tem consequências com a adoração cristã, com a pureza, né? E também com o evangelismo. Então, primeiro, o disciplina e adoração cristã. A verdadeira adoração é a mais nobre atividade de que o homem, pela graça de Deus, é capaz. A exclusiva adoração a Deus é um mandato divino. É uma marca da fé salvadora e deve seguir os princípios revelados por Deus em sua palavra. Um princípio essencial da adoração cristã é o zelo pela santidade do nome do Senhor. A negligência do povo de Deus quanto aos mandamentos do Senhor motiva os incrédulos a blasfemar o nome de Deus. Assim, o zelo pela santidade do nome de Deus implica diretamente no exercício da disciplina eclesiástica. Uma igreja adoradora e ao mesmo tempo tolerante para com o pecado no seu seio é uma contradição de termos e recebe a repreensão do Senhor. Então é uma grande preocupação com a questão de pecados na igreja. Então vamos imaginar a seguinte situação: nós temos um membro da nossa igreja, ou homem ou mulher, que tem uma vida dissoluta lá fora, supomos, e ninguém sabe. E de repente umas pessoas vêm visitar a igreja, conhece, está vendo essa pessoa aqui ou dando uma aula ou cantando, e vai dizer assim: olha, eu conheço fulano, mas fulano ou fulana e vai dar dissoluta, imoral. Isso denigre a imagem da igreja. Então a preocupação é com essas questões. Ninguém que seja membro pode ser encontrado numa situação que desabone e prejudique a adoração daqueles que vêm tentar encontrar aqui um lugar diferente do mundo. Então as pessoas vão sair dessa vida dissoluta e imoral, vou para a igreja, vem para a igreja e encontra: mas eu vi aquele fulano na balada, eu vi aquela fulana na balada, umas pessoas terríveis, está lá na igreja. Então isso
Isso não pode acontecer. Então isso vai contra a ideia de preservar a adoração de Deus. Os ímpios acabam blasfemando de Deus por conta da impureza da igreja. Então a disciplina, ela causa pureza e honra ao Senhor. Então há uma grande dificuldade, é que muitas pessoas, é muito fácil levar a disciplina como algo pessoal, mas não é. A disciplina tem um único objetivo: restaurar a glória de Cristo que foi prejudicada. Então, num processo de disciplina, nós não estamos olhando para o apenado apenas, ou para a igreja. Sobretudo, estamos olhando para a glória de Cristo que foi vilipendiada, que foi erodida por uma ação pecaminosa. Então, quando estamos julgando num tribunal, quando o conselho se transforma em tribunal, esta é a ênfase: como a glória de Cristo foi afetada. Não importa quem afetou, foi um familiar, ou foi um amigo, ou foi um parente. Se a glória de Cristo foi vilipendiada, eu sou convocado a agir de maneira adequada conforme o estatuto da nossa igreja. Por isso que às vezes isso tem uma cláusula de suspeição nos tribunais. Os presbíteros e o ministro também não podem participar de tribunais onde tem parente consanguíneo. Então, se eu for acontecer alguma coisa com os meus filhos, eu estou impedido por estatuto, por código de ter voto no tribunal. Eu não posso fazer isso porque existem certas ligações que são impossíveis de dizer isso não vai me atingir. Então, há esse elemento também. Retomando, meus irmãos, agora vamos ver como afeta a pureza, né? A reforma protestante do século XVI considerou importantíssima para a teologia cristã a seguinte questão: como distinguir entre a igreja verdadeira e a falsa? Em outras palavras, quais as marcas da verdadeira igreja cristã? Para o reformador João Calvino, tais marcas consistem em proclamação da palavra e da administração dos sacramentos. O texto está dizendo também do exercício da disciplina eclesiástica. Aqui eu preciso fazer um reparo. Não. Calvino não defendia que a disciplina era uma marca da igreja. Quem defendia era John Knox. Onde está isso? Eu só sei disso porque nós estudamos aqui nesta igreja a liturgia de John Knox da Escócia de 1560. Então você vai lá, coloca no site de busca liturgia da Escócia de 1560 e você verá que a disciplina é uma das marcas da igreja segundo a John Knox. Calvino, nas suas institutas, ou a instituição da religião cristã, ele vai defender sim a palavra e o sacramento. Então apenas um pequeno reparo. Segundo ele, aqueles que pensam que a igreja pode sobreviver por longo tempo sem disciplina estão enganados, a menos que pensemos que podemos omitir um recurso que o Senhor considerou necessário para nós. Nesse sentido, a disciplina eclesiástica é tão necessária quanto os ligamentos do corpo humano ou como a disciplina em família. Sendo que Cristo deseja a sua igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A disciplina eclesiástica é altamente relevante, pois é o meio instituído por Deus para manter a sua igreja, para manter pura a sua igreja. O servo de Deus sempre deve almejar pureza da noiva do Cordeiro, mesmo diante da possibilidade da sua contaminação pelo mundo. Mesmo diante da possibilidade da sua contaminação pelo mundo. Então veja que a disciplina ela é algo que é trago pelos reformadores do século XVI. De fato, existia isso mesmo. Mas é a Escócia que encabeça isso, os presbiterianos com John Knox. A disciplina nunca é algo fácil, né, mas é algo que precisa ser feito. E o não exercício da disciplina em algum momento afeta a saúde da igreja. A igreja não pode conviver com pureza e pecado ao mesmo tempo, não de uma maneira deliberada. Mas se fulano está escondendo. Pode ser. Mas irmãos e irmãs, isso nunca vai muito longe. Eu já vi pecados sendo revelados por Deus, as pessoas às vezes não esperam. Então, a igreja é de Deus e Deus cuida da sua igreja. Nós precisamos tratar daquilo que é visível. Se alguém esconde pecado, Deus com certeza há de tratar com esta pessoa. E não há nada que nós fazemos em oculto que não venha a ser revelado com a vontade de Deus para o julgamento. Então, é preciso ter muito temor quando estamos envolvidos com a igreja do Senhor.
Disciplina e evangelismo. A disciplina evidencia o amor cristão pelo pecador, ainda que esse pecador seja um dos membros da igreja. Esse amor pelo pecador cristão também reflete o amor da mesma forma pelo pecador incrédulo. A disciplina eclesiástica ressalta a seriedade do pecado. Sem a visão dessa seriedade, a igreja não é corretamente motivada a buscar a redenção do pecador. Há uma relação entre disciplina eclesiástica e evangelismo. Uma igreja sem disciplina torna-se um empecilho para o evangelho. Essa relação vital entre evangelismo e disciplina é clara à luz de 1 Coríntios 5, 12 a 13. O evangelismo é dirigido aos que estão fora dos portões da igreja e que estão escravizados pelo pecado. A disciplina é dirigida àqueles que estão dentro dos portões da igreja e que estão se sujeitando ao domínio do pecado. Veja o paralelo aqui, a questão do domínio do pecado. Assim, ambos, evangelismo e disciplina, almejam a liberdade do pecado e a concretização do triunfo histórico da graça sobre o pecado na vida do mesmo. Uma igreja sem disciplina proclama uma liberdade desconhecida ou rejeitada pelos seus próprios membros. Como diz Barnes, há pouca vantagem em uma igreja que tenta vencer o mundo se ela já tem se rendido ao mundo. Então a ideia é que o pecado tem que ser tratado. E se nós tratamos do pecado aqui dentro, isso acaba comunicando uma mensagem para o mundo de seriedade. E o contrário é verdadeiro. Se nós não tratamos do pecado, o mundo vai ver que nós não somos pessoas sérias, que cabe qualquer um ali, que ele também não vê diferença nenhuma, né? O que ocorre em 2 Coríntios 5,12 é que os coríntios estavam dando condições para que os incrédulos falassem mal da igreja. Então, isso não pode acontecer. Visto isso, meus irmãos e irmãs, sobre a disciplina e a adoração, disciplina e as marcas da igreja, principalmente pela reforma do século XVI, e a disciplina e evangelismo, vamos para o nosso último tópico, que é os encorajamentos pelo exercício da disciplina. Então, vamos ver alguns encorajamentos aqui, pelo menos 2. E até mais, né? Tem um terceiro aqui. Vamos lá. Agora, deixe-me apenas ampliar isto, fornecendo-lhes aqui 3 coisas para lembrar. Quais são os encorajamentos para a disciplina? Eles são triplos. Agora precisamos apenas de um. Vou dar-lhes este primeiro. Disciplina é mandamento explícito de Cristo. Esse é o primeiro encorajamento de nosso amoroso Senhor. Irmãos, a palavra explícito quer dizer que é evidente, claro, né? Indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, é para ser feito. Então, disciplina é bíblico, não tem ninguém que possa dizer o contrário. Segundo, promessa de que a disciplina é significativa e eficaz. Ora, o que quero dizer com isso? Ouçam o modo como nosso Senhor nos diz estas palavras: tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, nos céus. No céu. E tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Mateus 18, 18. Suponha que alguém de vocês, alguém fale assim: façam o que vocês quiserem, excomungue-me. Eu vou descer a rua até outra igreja e ela logo irá me aceitar. Não importa a disciplina, ela não tem nenhuma importância. Imagine alguém dizer isso. Jesus diz, agora voltando ao narrador: esteja certo de que você mantém seus ouvidos voltados para Jesus, não para o mundo. E aí Jesus está dizendo: tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Ora, prestemos atenção nesse raciocínio. Ora, ele não está dizendo que nós coagimos o céu. Ele está dizendo isso neste modo tão impressionante, como ele frequentemente faz, para dizer que ela tem uma importância celestial. Muito bom raciocínio. Ele continua: agora, isso não quer dizer que quando nós fazemos um julgamento errado, isso seja ligado no céu, mas está dizendo que não devemos nunca dizer da disciplina cristã: isso tem a ver apenas com o aspecto externo e a instituição humana. A igreja visível é a manifestação visível do corpo de Cristo, o reino de Deus na terra. É importante para os céus
e às relações de alguém que estão dentro dela ou fora, e isso terá importância eterna e celestial. Nós temos que pensar e agir desta forma, porque essas são as mesmas palavras que o nosso Senhor usa. Esse encorajamento, claro, é semelhante aos encorajamentos para a oração. Ele possui todas as condições implícitas. Ore e discipline no nome de Jesus. Ore e discipline de acordo com a vontade de Deus. Ore e discipline em obediência a Ele. Tudo isso é compreendido, mesmo que não seja expresso. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que concílios podem errar. Presbitérios podem errar, conselhos podem errar, sínodos podem errar, o Supremo Concílio pode errar, os concílios podem errar. A confissão de fé da nossa igreja, inclusive, diz isso. Entretanto, o que ele está destacando não é a exatidão do julgamento, é que está acontecendo o julgamento. Então, se está acontecendo o julgamento, isso é importante. Você pode até não concordar necessariamente com os critérios de um juízo, de um julgamento, ou com o resultado, mas você não pode negar a importância disso, de que houve um tribunal, de houve um julgamento, houve uma sentença, e que isso significa algo, e é importante, né? E tem repercussões celestiais. Então, isto, quando nós estamos diante de uma situação de um exercício de disciplina, o que deve provocar em nós é uma sensação de temor, porque algo está acontecendo na igreja dos eleitos e eleitas de Deus, algo que tem repercussões no céu. Então isto é muito grave, é espiritual e é importante. Então quando alguém diz assim, mas eu não concordo com o julgamento, esta pessoa está maledizendo um instrumento de Cristo. E não estou dizendo porque nós temos um tribunal e julga os casos. Eu estou dizendo com relação a todas as autoridades que o Senhor constituiu para fazer esse tipo de situação. Porque se a partir do momento que eu minimizo uma instituição, eu estou subtraindo dela a autoridade que Cristo deu a ela. Então eu estou não atacando a instituição propriamente dita, mas o próprio senhorio, a autoridade de Cristo que foi investida nela. Se eu olho para um diácono, se eu olho para um presbítero, se eu olho para um ministro, me sinto no direito de minimizar, de erodir a sua autoridade, de ir contra, de não honrar, eu não estou atacando ao diácono, presbítero ou ministro, eu estou atacando o próprio Cristo. Então isso que precisa ficar claro, nós não estamos dentro de uma individualidade, como o mundo convive com esse tipo de discurso autocentrado. Nós estamos diante de uma coletividade que se chama igreja, que vai morar no céu. Então, se nós não temos esse temor, meus irmãos e irmãs, nós não sabemos o que estamos fazendo aqui. Se eu não consigo internalizar de que está acontecendo alguma coisa sobrenatural no culto que nós prestamos, sobrenatural no que eu quero dizer, alguma coisa que não tem lugar nenhum, isso apenas aqui, se nós não cremos desta maneira, então, meus irmãos, nós não somos melhor que um grupo de palestra, um clube. Nós precisamos pesar as nossas ações e espiritualidade. A igreja é a igreja de Cristo. Aqui está o trono de Cristo. O que é o trono de Cristo? O trono de Cristo é a sua palavra, onde exala a sua autoridade. Na igreja ninguém toca, Cristo guarda. Então isto precisa estar muito bem resolvido. Se não está, precisa ser tratado. Continuando, as palavras explícitas de Jesus dizem que há uma correlação Esse é o segundo encorajamento. Você pode ver esse incentivo também nas passagens com 1 Coríntios 5,5, onde o apóstolo diz que a igreja deve disciplinar o homem, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Note agora esse raciocínio. Agora, as escrituras não dizem que isso sempre acontece a todos, mas que esse é o objetivo da disciplina. Entendeu? Que a ideia é que excomungar a pessoa deve de alguma maneira promover algum tipo de redenção no final, mas isso não é assegurado a todos, embora esse seja o objetivo. O mesmo encorajamento é encontrado em 2 Coríntios 2,6, onde se diz que a disciplina é eficaz, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que devis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que eu vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. Aqui está, nas páginas do Novo Testamento, um exemplo de excelente resultado de disciplina na igreja, a qual o apóstolo teve que argumentar com eles, suplicar-lhes e tentar influenciá-los a fim de que a cumprissem. Apenas uma maioria, imagine você,
mas foi eficaz. Então basta a repreensão da maioria. No caso ali a maioria fez. Teve a totalidade? Provavelmente não. Coríntio não era um auditório muito fácil. Leia a primeira e a segunda carta aos Coríntios e perceberá que Paulo está diante de uma comunidade que é muito arredia à sua autoridade, mas ele diz que pelo menos a maioria aqueceu com ele. Portanto, a disciplina bíblica na igreja será sempre importante e significativa, qualquer que seja o resultado. E há sempre duas possibilidades. Veja lá. Uma, vergonha, arrependimento e restauração. Então, esse é o primeiro resultado, ou a primeira possibilidade. Vergonha, arrependimento e restauração. E o segundo, persistência no pecado. Mas, até mesmo esse último resultado, como consequência da disciplina, é válido, pois remove o levedo que leveda a massa. Ela tem conservado o nome de Cristo, arrastado pela lama a igreja, desonrada e alojado hipócritas. Em ambos os resultados, a disciplina foi eficaz. Nós deixamos qual seja o resultado para o soberano Senhor, no seu Espírito gracioso. E o terceiro encorajamento é a promessa explícita de Jesus de que Ele estará com a igreja nessas ocasiões de disciplina quando invocarem. Então veja, a disciplina ela irá produzir efeitos. Se a pessoa será restaurada, que bom, isso é o que nós desejamos. Mas supomos que a pessoa ela persista no pecado e seja excomungada. Mesmo assim produzirá um resultado para a igreja. O pecado foi retirado no meio do povo de Deus. Nós precisamos, quanto igreja, guardar no coração os nomes de muitos membros que estiveram conosco, como a irmã Isabel, essa que eu falei, que veio a óbito, e também a nossa irmã Rosimeire, que eram membros desta igreja. E também devemos lembrar, e eu não vou citar, o nome dos irmãos que foram excomungados, para estarem orando por eles. Porque também foi uma forma de Deus aplicar juízo. Isso aconteceu aqui, em Itacoaxetuba. Aconteceu, faz parte da história da nossa igreja. Nós não podemos esquecer o passado. Porque quando nós esquecemos o passado, nós vamos incorrer nesses mesmos erros no futuro. Então eu preciso lembrar que essas duas irmãs que o Senhor levou foram atendidas, foram acolhidas pela igreja, foram tratadas, mas o Senhor levou. E as pessoas que foram excomungadas dessa igreja também foram tratadas pelo Senhor, e o Senhor retirou daqui. Foram duas retiradas, né? E isso faz parte da nossa igreja. Conclusão. Não, falta o terceiro. O terceiro encorajamento é a promessa explícita de Jesus, de que Ele estará com a igreja nessas ocasiões de disciplina quando invocarem. Então, todas as vezes que nós estamos disciplinando alguém, é muito difícil. Todas as vezes que eu tive que publicar isso, né, porque, veja, são atos diferentes, né? A pessoa, ela é disciplinada na reunião do tribunal, a sentença é dada lá, mas ela é publicada em assembleia, para a igreja. Então são duas coisas distintas. Já aconteceu antes. Por quê? Porque a data é importante para a restauração futura. A restauração não se dá no momento da não inicia no momento a disciplina não inicia-se no exercício, na publicação da resolução, mas enquanto a resolução foi dada, na data. Às vezes a reunião do conselho, do tribunal, é muito espaçada com a notificação. Então, se a igreja vai saber depois de um mês, pelo menos a pessoa já tem um mês de experiência de disciplina. Não é fácil, né? Mas todos os momentos o Senhor esteve conosco, nos ajudando, porque é a pureza da igreja que foi evidenciada. Conclusão. Laney, um autor que o Valdeci coloca, advertem para o fato de que a disciplina é como um medicamento muito forte, pode trazer a cura ou causar maior dano. Nenhum profissional médico, porém, se recusa a aplicar um medicamento que pode curar o seu paciente apenas porque o mesmo é forte. Também nenhum doente faz opção pela morte ou pela continuidade da doença se a vida e a cura podem estar tão próximas. Uma séria reflexão bíblica sobre a disciplina eclesiástica evidencia dois princípios básicos. Primeiro, que a disciplina na igreja não é uma opção, mas sim uma ordenância e, consequentemente, uma bênção.
Segundo, que a disciplina requer profundo amor por parte da igreja, que aplica, e semelhante humildade e quebrantamento por parte daquele que é disciplinado. Então, a disciplina, quando ocorre na igreja, é um momento pedagógico. Nós estamos dizendo publicamente: nós, quanto igreja, não concordamos com o fato ocorrido. Mas não fui eu que falei, foi o pastor ou foi os presbíteros? Não, foram vocês, porque os presbíteros e o pastor foram presbítero e pastor investidos pela igreja. Então, não tem nenhum alienígena aqui. Os oficiais espelham, refratam a igreja. Se eles estão aqui, se eu estou aqui, é porque houve envolvimento da igreja ativo nisso. Então a igreja também é responsável pelas sentenças publicadas pelo conselho. Não pode dizer, a culpa é do... Não, o responsável é o ministro, o responsável é os presbíteros. Não, a igreja tem parte nisso também. Por isso todos nós estamos envolvidos. E Cristo também está envolvido nisso, chancelando, apoiando e dando forças. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que nós consigamos continuar aprofundando cada vez mais em temas desafiadores como esse. Não são fáceis, mas eu creio que há um ganho muito grande de só trazer esse tema para cá e fazer ele circular entre nós. Que Deus nos abençoe. Amém.